Convidamos o doutor Serrano aqui para comentar um pouquinho sobre a cassação do ex-procurador Deltan Dallagnol, que havia sido eleito deputado federal pelo estado do Paraná. O Tribunal Superior Eleitoral julgou uma ação que foi interposta por partidos que não venceram a eleição contra ele, e acabou julgando procedente essa ação, anulando a candidatura de Deltan Dallagnol por considerar que ele, na verdade, infringiu as regras da lei da ficha limpa. A primeira pergunta que eu faço é: o senhor achou correta a decisão do Tribunal Superior Eleitoral? A minha posição é complexa aí, né? Em princípio, sim, né? Agora, eu sempre achei a lei do ficha limpa inconstitucional, né? Porque é uma lei que implica num nível de intervenção na soberania popular, a meu ver, inadequado numa democracia constitucional, em especial porque impede candidatura sem o trânsito em julgado. E essa é uma posição que eu tenho há muitos anos, eu não vou mudar agora por causa do Dallagnol. Eu continuo achando isso, né? Agora, o problema é que a lei foi considerada constitucional. E o Dallagnol foi um dos sujeitos que mais lutou por isso. E sempre defendeu não apenas a constitucionalidade dessa lei, quanto a aplicação intensa dessa lei. Uhum. Então, se a lei tá aí vigendo, é obrigação do TSE aplicá-la. E foi o que o TSE fez. Não só essa lei, a lei de inegibilidade, uma série de outras legislações aí que estão postas no plano eleitoral, né? É inelegível a pessoa que tenha contra si aberto um processo administrativo. O que fez Dallagnol? Ele tinha mais de 15 inquéritos, já tinha sido punido com advertência, com censura. Próximo caminho era a abertura de inquérito de processo administrativo. É evidente que quem tem 15 sindicâncias contra si vai ter pelo menos um aberto como processo administrativo. Então ele se exonera para impedir a incidência da elegibilidade, né? Ele, inclusive, se exonerou antes do período necessário para isso. E que fez o tribunal, reconheceu isso e falou: isso aqui é uma fraude. Inclusive os ministros nomeados por Bolsonaro. Por quê? Porque, embora cumpra a lei como aparência, não cumpre a lei no plano funcional, como a sua materialidade e na sua finalidade, né? Busca utilizar de um mecanismo de aparência de cumprimento da lei para, de fato, descumpri-la. É o mesmo que eles fizeram no processo contra Lula. O processo contra Lula foi uma medida de exceção, tem uma aparência de democracia, uma aparência de cumprimento da lei, uma aparência de processo penal, mas no seu conteúdo material era uma ação política, não jurídica, tirânica de combate ao inimigo, no plano imediato, e no plano mediato de destruição da democracia. Todo punitivista que eu conheci na vida, sem exceção, é isso: quer julgar os outros por uma régua e a si mesmo por outra régua. O que o tribunal defendeu no plano teórico e hermenêutico, Dallagnol sempre defendeu em relação aos outros. Aliás, aplicou interpretações muito mais extensivas e muito mais rígidas em relação a terceiros em todo o seu percurso como agente do sistema de justiça, né? Quando é contra si, não. Aí ele defende: opa, tem que esperar transitar em julgado. Quer dizer, contra Lula, não, né? Ele defendia que Lula fosse preso no segundo grau de jurisdição, sem trânsito em julgado. É uma imoralidade ele vir falar em injustiça nesse tipo de situação. Ele julgou terceiros, ele pediu prisão de pessoas com base em teorias hermenêuticas muito mais duras, rígidas, do que essa que o TSE usou em relação a ele. Portanto, francamente, eu acho mais do que merecida, eu acho mais do que adequada juridicamente, eu acho justa e merecida essa sanção. Aliás, no plano da justiça, acho pouco, pelo mal que esse sujeito fez ao país, pelo mal, ser um dos principais produtores do maior escândalo da história do nosso Poder Judiciário, que agora estão surgindo aí uma série de denúncias, né, mostrando os abusos, as irregularidades, né, e como a finalidade maior era atingir a democracia, e conseguiram, elegendo Bolsonaro, e a gente viu o que ocasionou com a democracia, né? Essa gente é responsável, indireto, no plano político e moral, pelo que houve dia 8 de janeiro. Eles criaram a situação.